De hoje nós vamos falar sobre o processo aí da chegada da família imperial ao Brasil e também o processo de independência, que são os módulos 10 e o módulo 11 da nossa apostila. Mas, desde já, eu queria te pedir para dar um like no nosso vídeo e deixar aí nos comentários aí alguma sugestão ou alguma dúvida para nós respondermos, beleza? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre esse processo da chegada da família imperial ao Brasil, nós temos que entendermos aí todo o contexto. E a vinda da família real para o Brasil, ela faz parte de um contexto onde a Europa ela está sob a influência de Napoleão e Portugal ele foi invadido, né? Invadido pelas tropas napoleônicas. Essa invasão ela foi por causa aí onde que a França ela estava dominando toda a Europa, né? Napoleão tinha dominado a Europa e ele entrou num embate direto com a Inglaterra, aonde ele estabeleceu o chamado bloqueio continental, que proibia que as nações europeias tivessem comércio com a Inglaterra, e isso fez com que alguns países não tivessem contato com a Inglaterra, mas Portugal, eles tinham muitas dívidas com os ingleses e isso fez com que Dom João ele não tivesse outra alternativa a não ser fugir para o Brasil com mais ou menos cerca de 15 mil pessoas da corte portuguesa. Então, eles fizeram um acordo com a Inglaterra, onde a Inglaterra traria toda a corte portuguesa para o Brasil, mantendo eles em segurança, mas, em contrapartida, a Inglaterra iria exigir algumas iniciativas dos portugueses. Então, por exemplo, né, após a chegada dos portugueses no Brasil, Dom João decretou aí a abertura dos portos para as nações amigas, sendo que, na verdade, nós sabemos que as nações amigas aqui era praticamente a Inglaterra, aonde depois, em 1810, Dom João ele vai sobretaxar alguns produtos, favorecendo a Inglaterra, onde aí os produtos que vinham da Inglaterra eram taxados em 15%, os produzidos no Brasil eram taxados em 16% e os produzidos fora, em outras nações, vendidos no Brasil, eram taxados em 24%. A família real ela permaneceu cerca de um mês na Bahia, fazendo aí melhorias na região, como a criação da escola de cirurgia, né, a escola lá de medicina lá também. Mais tarde se tornou a faculdade de medicina, construção do Teatro de São João, assim como outras obras. Também antes da vinda da família real para o Rio de Janeiro, houve uma reestruturação da cidade, onde foi instalada a sede do governo português. Com isso, o Rio de Janeiro cresceu muito. Os principais benefícios, né, que nós podemos citar aqui do Rio de Janeiro, da vinda da família real para o Rio de Janeiro, foi a criação do Banco do Brasil, a Academia Militar, a Marinha do Brasil, a Imprensa Régia, a Escola de Belas Artes, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, além do museu, biblioteca, teatro e também escolas. O Rio de Janeiro ele teve ares europeus, né, construídos aí dentro do Brasil para suportar, né, a corte portuguesa. Além do que, quando Dom João chegou aqui, para dar o troco na França, Dom João resolveu invadir a Guiana Francesa, que não ficou sob domínio português durante muito tempo. Mas depois eles tentaram invadir, depois eles invadiram o Uruguai, né, que hoje é o Uruguai, que passou a se chamar colônia da Cisplatina, né, ou província da Cisplatina, e ficou sob o domínio português, domínio brasileiro durante algum tempo. O Brasil, então, era tido como colônia, mas a partir de dezembro, né, de 1815, com o Congresso de Viena, que foi a reunião dos vencedores, né, contra Napoleão e os países da Europa, eles resolveram fazer essa reunião e restabelecer as fronteiras que Napoleão tinha derrubado. Napoleão tinha acabado com elas
as fronteiras europeias e também restabelecer os domínios econômicos que vigoravam até aquele momento, até antes aí da Revolução Francesa. Eles só reconheciam as nações europeias até a Revolução Francesa. Isso fez com que Portugal, por obrigação, tivesse que levar o Brasil a Reino Unido de Portugal, para fazer com que o Portugal tivesse direito, Dom João tivesse direitos. E em 1815 o Brasil se tornava Reino Unido de Portugal, onde as suas capitanias passavam a ser províncias. E isso elevou o nível da colônia brasileira, né, da até então colônia. Isso fez com que o Brasil respirasse ares de liberdade, ares que pudessem dar ao Brasil aí, uma autonomia, né, uma certa autonomia, e dando aí liberdade à colônia portuguesa. Um outro ponto também abordado na nossa apostila é a Revolução Pernambucana de 1817. Nós temos que entender que no contexto aí do surgimento dessa revolução, né, a partir lá de 1808, quando a família real veio para o Brasil, houve um grande aumento aí dos portugueses, o número de portugueses na colônia. Eles se beneficiavam de várias regalias que os homens brasileiros, né, os homens portugueses aqui, eles não tinham. Os comerciantes portugueses controlavam as atividades de importação e exportação, gerando assim um grande endividamento de diversos proprietários. Por exemplo, lá em Pernambuco, um dos maiores centros açucareiros, né, do Nordeste brasileiro, atravessando uma grande crise econômica, em razões aí da queda das exportações de açúcar e algodão. Houve também um aumento na insatisfação das pessoas, né, do povo, um aumento aí grande e muito pesado dos tributos que eram coletados aí por Dom João. O movimento começou a ser preparado quando o governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda, tomou ordem de prisão e tinha aí o desejo de se voltar contra o governo. Porém, os rebeldes eles conseguiram segurar aí o avanço das tropas oficiais do governo, mas esse daí foi o estopim para a revolta, que rapidamente ganhou muita força e também pegou, diante aí dessa situação, o governador ele tentou fugir, mas ele foi pego pelos manifestantes, pelos revoltosos. As medidas tomadas foi aí a abolição dos impostos, eles também davam liberdade à imprensa, e também um novo governo seria republicano. A ideia deles era implantar uma república, né, em Pernambuco. Qual foi o desfecho desse movimento? Dom João enviou para Pernambuco vários soldados para combater os rebeldes, e eles foram cercados, né, e também derrotados. Alguns deles conseguiram fugir, mas os principais líderes eles foram julgados e condenados à morte por Dom João. A mãe de Dom João, a rainha de Portugal, ele teve que assumir o trono do país, administrando o trono português daqui do Brasil. A burguesia portuguesa não estava satisfeita com como Dom João estava governando. E eles, em 1820, fizeram o que nós chamamos aí de revolta, né, portuguesa, aí, que foi a chamada Revolução do Porto, onde eles exigiam a volta de Dom Pedro e da corte portuguesa, Dom João, perdão, eles exigiam a volta de Dom João e a corte portuguesa para Portugal. E eles estavam ameaçando criar uma Constituição, proclamar aí uma Assembleia Constituinte, onde retirariam os poderes de Dom João ou iriam implantar uma república. Dom João teve que voltar a Portugal em 1820 e deixou aqui no seu lugar para governar Dom Pedro I, seu filho,
né, como príncipe regente do Brasil. E o decorrer dessa história nós vamos ver na próxima aula, onde nós vamos falar aí agora sobre o capítulo 11. E em 1820 houve aí a Revolução, e aí houve a Revolução do Porto, como nós já havíamos falado aí no capítulo anterior. Dom João ele retorna a Portugal e, pressionado pelos portugueses, Dom João teve que aceitar as exigências feitas em volta as exigências feitas e voltou ele para Portugal em 1821. Deixou aí no seu lugar o príncipe regente Dom Pedro. Após o retorno de Dom João, nós temos aí no Brasil um arranjo político sendo costurado, né? O Partido Português, que era também conhecido como os restauradores, né, que eles queriam restaurar o monopólio colonial, eles queriam restaurar o Brasil como uma colônia. Nós temos o Partido Brasileiro, que queria a independência do Brasil e queria também que o Brasil fosse dirigido pela elite fluminense. E nós temos o grupo dos radicais que queriam a independência e a influência, eles seguiam a influência das ideias liberais, alguns eram radicais, reivindicavam aí também uma república, um sufrágio universal, a abolição da escravidão, enfim. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu aí uma carta das Cortes de Lisboa que exigiu um retorno dele para Portugal. A presença de Dom Pedro no Brasil impediu os projetos da elite portuguesa que queria restaurar o modelo colonial no Brasil. E assim, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal, determinou que nenhuma lei de Portugal, né, seria estabelecida no Brasil sem a sua prévia autorização. Mas o príncipe foi aclamado defensor perpétuo do Brasil. Em agosto, ele assinou o decreto que decretava que as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas. Dom Pedro fez uma breve viagem aí na região das Minas, da região das Minas a São Paulo, e para acalmar aí os setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos. No percurso, recebeu uma nova carta de Portugal que anunciava todas as medidas e exigia também a sua volta imediata. Em 7 de setembro, quando ele estava voltando de Santos, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta do seu pai, do rei Dom João VI, pedindo que ele voltasse a Portugal. Lendo essa carta, né, Dom Pedro proclamou a famosa frase independência ou morte, rompendo aí os laços de união política com Portugal. O único país que reconheceu a independência brasileira, os únicos, né, foram os Estados Unidos e a Inglaterra. Depois dos Estados Unidos e a Inglaterra, Portugal ele só reconheceu a independência do Brasil quando foi pago a ele uma indenização. Então, o Brasil teve que pagar a Portugal uma indenização para ele se ver independente. Foi a primeira vez que o Brasil aí pegou uma dívida externa, né, pegou um dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar a sua independência. E é importante nós também citarmos que a independência do Brasil, diferente da América Latina, da América Espanhola, a independência do Brasil ela se deu numa situação totalmente diferente, de onde o Brasil se tornou independente, foi o único país da América Latina que se tornou independente, mas se manteve sob o jugo de uma monarquia. E outra, ele se tornou independente sem um processo de luta, de guerra, de conflito, né? Foram através de um acordo feito entre Portugal e o Brasil. E também nós temos uma outra questão, que a independência ela não foi para todos. Né? A independência ela não foi para todos porque muitas pessoas não tinham nem noção do que era a independência. Muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, qual seria o que realmente era independente, porque a vida das pessoas não mudaram. A colônia, o Brasil continuou sendo
continuou sendo um país ainda periférico, um país atrasado, né? Um país sobre o domínio, não mais de Portugal, mas passava aí, teoricamente, ser dominado pela Inglaterra. Então, a escravidão continuou no Brasil, a sociedade ela se manteve nos mesmos arranjos sociais e a pirâmide, né, que nós podemos chamar assim, a pirâmide social não mudou nada. Então, a independência do Brasil foi uma independência de termos políticos. Economicamente e socialmente continuou da mesma forma. Beleza, galera do terceiro ano? Então, esses foram os capítulos 10 e o capítulo 11 da nossa apostila. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Grande abraço.